Está no ar o Conexão Verdade, o programa de entrevistas do Ministério Fé Apostólica. Boa noite, está começando mais uma edição do nosso Conexão Verdade, o programa de entrevistas aqui do Ministério Fé Apostólica. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico e de grandes debates em diversos programas, principalmente evangélicos. Estou falando da doutrina da Santíssima Trindade. Afinal de contas, o que é a Trindade? Você já ouviu falar dessa doutrina? Ela de fato está na Bíblia? A Trindade existe? Pois bem, a doutrina da Trindade como um conceito nos diz que na divindade existe um único Deus que subsiste eternamente na forma de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vendo por essa perspectiva, é uma teoria paradoxal, porque o termo Trindade, ele vem do latim trinitas, que significa Deus único, mas que não está só. E agora, sabemos que a Bíblia não se contradiz, mas o que de fato ela nos diz no que tange a este assunto, sem deixar dúvidas, principalmente a você que nos assiste? Para falar desse tema, eu converso com um dos auxiliares aqui do Ministério Fé Apostólica, o irmão Esteban Jacques, que é um estudioso ativo da Bíblia, que tem, por experiência, também ver as Escrituras nas suas entrelinhas. Boa noite, irmão Esteban. É um prazer enorme recebê-lo aqui na segunda edição do Conexão Verdade. Boa noite, irmão Tiago. Que Deus abençoe o espectador que estará assistindo. E é uma honra poder participar contigo, né, com esse assunto muito vital para um cristão que tem trazido, esse assunto tem trazido muitas divisões entre as igrejas, né? Porque é polêmico, né? Grandes debates, né? Como eu disse no começo. Exatamente. E é uma coisa que não é de hoje, né? Sim. Isto provém desde as eras primitivas já, quando houve umas interpretações, e aí como tu disse, se subdividiu a Deus, sendo que a palavra diz que a salvação vem do judeu. Sim. Então não tem como pegar Deus e reparti-lo em três e dar para o judeu, né? As três pessoas distintas que eu disse ali no começo. Então, se Deus nos dê a graça de... Eu quero citar aqui uma escritura, né, já que o programa é Conexão Verdade. Sim. Né? Para isso, quero usar da verdade, né, para citar. São João 16:13 diz assim: e o Espírito da verdade vos guiará por toda a verdade. Já que o programa é Conexão Verdade, né, a minha oração foi que o Espírito Santo, através, né, desse programa, possa conectar a pessoa com a verdade. Sim, com certeza. Porque nós podemos discorrer por toda a Bíblia aqui, comparando, mostrando, mas se o Espírito Santo não mostrar para a pessoa, irmão Tiago, lamentavelmente esse programa não atingirá o objetivo. Sim, né? Com certeza. Que é levar a pessoa a conhecer. E o objetivo justamente é esse, mostrar a verdade para quem nos assiste. Né? Mas, Esteban, antes de começar as perguntas, Esteban Jacques, é argentino ou uruguai? Uruguacho. Isso aí, muito bem. Mas, Esteban, vamos lá então. Como eu disse no começo do conceito ali do significado, doutrina da Trindade, como outros dizem também a doutrina da Santíssima Trindade, por que eu disse ali que é um paradoxo? Porque o termo do latim, como eu disse antes, ele diz que trinitas, Deus único, mas que não está só. Deus é único, mas não está só. Sim. Só aí a gente já tem uma ideia do que de fato é a Trindade, se é que existe a Trindade. Né? Sim. Então, eu queria começar assim. A doutrina da Trindade, de fato, ela existe? O que seria essa doutrina e de onde surgiu? Que ela existe, isso é um fato, senão não haveria dezenas de igrejas apoiadas em cima dessa doutrina. Sim. Todavia, ela é escriturística, né? Aí é que nós queremos chegar ao ponto, né? Porque existem dogmas que foram criados, né? Sim. Pela Igreja Católica. Todavia, o que é um dogma? Né? Um dogma é uma doutrina injetada, né, na Escritura, uma interpretação. Então, eu queria desafiar o ouvinte, o espectador, a procurar na sua palavra e encontrar aqui a palavra Santíssima Trindade. Você afirma que não tem. Eu afirmo. Não é assim uma especulação, Não tem. Você pode procurar os 66 livros, né, da Bíblia e você não vai encontrar a palavra Trindade, nem Santíssima Trindade. Nem Deus triuno. Então, nós vamos, né, pela graça de Deus e a sabedoria que Ele tem nos dado, é explicar para quem estiver assistindo a multiforma de Deus, as suas manifestações. Porém, Ele é uma essência, né, com várias manifestações, assim como também tem os 7 nomes redentores de Jeová. Sim. Isso não faz dele 7 seres diferentes. Sim. Né? Assim também nós queremos mostrar como o Pai,
o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, mas são três ofícios de um único Deus. E a Bíblia, por certo, fala de Deus, Jesus e Cristo. Isto, E o Espírito Santo. exatamente. Jesus Cristo, melhor dizendo, o Espírito Santo. Exatamente. Então, eu quero aproveitar para a segunda pergunta, que essa aqui é que provavelmente é a grande dúvida de quem nos assiste. Quem usou o termo trindade na época, por primeiro, foi um teólogo chamado Tertuliano. Isso entre 160 e 220 depois de Cristo. Posteriormente, o Concílio de Nicéia, no ano 325, também depois de Cristo, foi o que consolidou essa definição da doutrina da trindade. A pergunta é, o que foi esse Concílio de Nicéia? Como se deu? É daí que surge mesmo Bom, o termo trindade? tu falou ali que isso surgiu de um teólogo. Sim. Então, nós já temos de partida de que isso provém de mente humana, da teologia, do estudo, né? Isso lá atrás, Lá o primeiro. atrás. E ali onde o diabo tem pegado muita gente, é levar a pessoa a tentar conhecer a Deus pelo estudo. Sim. Mas Jesus Cristo, quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, Jesus disse para ele, não foi nem a carne nem o sangue. Ou seja, não foi um teólogo que te ensinou, nem também foi herança de sangue. Uhum. Mas meu Pai, né, te revelou. O Pai é o Espírito. Por isso nós vemos aqui no início, se o Espírito não revelar para você que Jesus é o Senhor, como tá, isso se encontra em 1 Coríntios 12, versículo 3. Ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então você me diz que o Espírito, esse o Espírito Santo, seria Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É, porque quem é o Pai de Jesus, segundo a doutrina da Santíssima Trindade? Deus. Quem é o Pai? É Deus, né? Uhum. Mas o anjo, quando chegou a José, né, que José estava pretendendo deixar a Maria, né, porque ela estava grávida, o anjo disse assim, eu não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Muito bem, pelo Espírito Santo. Isso já dá a ideia, Jesus Cristo teria dois pais? Se fosse pessoas distintas. Exatamente. Então Maria concebeu do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E quem Jesus gera Cristo é o Filho de Deus. Quem gera é o Pai. é o Pai. Então, se a doutrina da Santíssima Trindade diz que Deus é o Pai, e a palavra nos diz que o Espírito Santo gerou, né, Jesus no ventre de Maria, Teria Jesus Cristo dois pais? teria dois pais. É. Então, por isso nós precisamos da revelação para entender, né? E a revelação ela vai te levar, toda a revelação de Deus ela vai te levar a concordar com a palavra. Efésios 4 diz que há um só Espírito. Sim. Então, se Deus é Espírito e o Espírito Santo é o Espírito, como a palavra diz, são o mesmo. Entende? Então, antes de eu pegar ali o Concílio de Nicéia onde saiu, mas qual é a definição de Deus, então, onde se encaixaria Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo? Na verdade, a palavra Deus significa um objeto de adoração. Porque já diz que Deus é Espírito, já não é uma pessoa. Aí já diz que é Espírito. Então, a palavra Deus propriamente significa objeto de adoração. Objeto de adoração. Muitas coisas são deuses. O dinheiro é um Deus, a religião é um Deus, né? Mas há um único Deus. E esse único Deus, em São João capítulo 1, disse, no princípio era o verbo. O verbo, o que é um verbo? É uma palavra. É uma palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Deus é a sua palavra. Sim. Mas a sua palavra, no versículo 14, diz, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne já na pessoa de Jesus A Cristo. pessoa de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o unigênito. Único. Por que é unigênito? É o único que foi gerado pelo próprio Deus. Sim. Porque Adão foi criado, Sim. né, pela palavra. Mas gerado assim como você gerou seu filho, assim como eu gerei os meus filhos, o único que foi propriamente gerado pelo Espírito é Jesus Cristo. Nossa. Então ali no ventre de Maria, o próprio Deus se gerou como um filho. Como um filho. Porque aí vem o profeta Isaías e diz, como um filho se nos deu. O próprio Deus se deu ao mundo como filho. Mas então, ali, antes de nascer em Jesus Cristo, ele estava como Pai. O mesmo Espírito que habitou no corpo na plenitude, né, como diz em Colossenses, ele estava na sua manifestação de Pai. Sim. Irmão Tiago, antes de você ser um pai, você já era homem, mas você ainda não tinha manifestado-se como pai. Sim. Porque você não tinha gerado seu Sim. filho. Meu filho, claro. Tu passou, né, a ser um pai a partir do momento em que tu gerou. Sim. Mas aí parece que se contradiz, porque como ele era o pai, mas ainda não tinha gerado. São João, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Era Deus. Então, antes da terra ser criada, o próprio Filho de Deus já tinha sido
manifestado e gerado por ele. Nossa, Entende? olha, é uma... E por que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, né? Porque mais pra frente tem uma pergunta que se sobrepõe a essa. Mas da onde surgiu o Concílio de Nicéia? O que foi esse concílio no ano 325? Que foi dali que saiu a divisão de Deus, vamos dizer assim, a subdivisão, Exatamente. né, de Deus Ali, nas três pessoas, como dizem, né, que as três pessoas distintas. ali aconteceu uma passagem da Bíblia que se encontra em Apocalipse, Uhum. que diz que a primeira besta foi ferida, com uma ferida de morte. O Sim. Império Romano estava em falência, porque o Evangelho estava tomando uma proporção tão grande. O poder de Deus era manifestado, irmão Tiago, através dos cristãos, Uhum. de uma maneira que aquela fé ela estava tomando uma proporção tão grande, que ali o Império Romano, quando ele morreu como um Império Romano, ele nasceu através do Império Papal, Roma Papal. Sim. Então esse Constantino, ele criou esse concílio por causa que o Evangelho, ele estava, praticamente, ele iria dominar o mundo. E ali que surge E ali o concílio. surgiu, juntou-se, né, centenas de teólogos, centenas de, como disse, permita-me pegar aqui, Claro, fica à vontade. São Judas, né, não Iscariotes, Ah, né? sim. São Judas Tadeu. Ele já estava avisando isso, irmão Tiago, que alguns se introduziriam. São Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram no meio. O concílio, ele nasceu ali, irmão Tiago, não foi de uma outra religião, mas dentro do próprio cristianismo, alguns foram introduzidos, né? Para que se introduziram que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. A própria Bíblia afirmando a unidade de Deus. O único dominador nosso, Senhor Jesus Cristo. Então esses Isso- homens se introduziram para negar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso o ouvinte pode até abrir a Bíblia, né? É, Em casa por isso para que ver, porque é Judas 1. vai ficar gravado aqui, né? Judas 1, versículo 4. Né? Só tem um capítulo em Judas, Uhum. então é 1, versículo 4. E ali se disseminou, dali para cá, de lá para cá, Isso. a doutrina da Trindade. É. E isso parece que Deus foi pego de surpresa, né? Sim. Porque aí o que eles fizeram? Eles tomaram conta da religião, criaram a primeira igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, Sim. e eles tiveram domínio da religião. E isso se encontra em Apocalipse, que essa besta, ela teria poder, sim, de combater contra os santos, né, e matá-los. Mas é porque a igreja primitiva, irmão Tiago, era a semente original. Sim. E para uma semente dar fruto, ela precisa morrer. Claro. Por isso, Deus permitiu que essa semente morresse. Mas ela viria, no seu tempo, a renascer novamente. Mas aí, como é que eles não combateram, na verdade, essa doutrina? Eles entregaram suas vidas, foram para as covas de leões, foram para as arenas, para entregar a sua vida e morrer. Sim. Mas não negaram o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Pagaram um preço por não negar. Por não negar. E isso, inclusive, irmão Tiago, isso nem provém propriamente do catolicismo, mas sim dos próprios fariseus. Sim. Os Sim. fariseus que começaram, inclusive o próprio Saulo, que depois se torna Paulo, começaram a perseguir os cristãos e proibir que eles falassem o nome de quem? De Jesus De Cristo. Jesus Cristo. Então, há um poder no nome de Jesus Cristo que a igreja ortodoxa, né, a judaica, Uhum. eles tentaram fazer com que os apóstolos não falassem nesse nome. Pois é, como é que pode, né? E as pessoas conseguem ter acesso a isso apenas É. na Bíblia, que é verdade, né? É, Mostra. mas aquilo que nós vemos no princípio, se o Espírito Santo revelar. Sim. Entende? Porque muitas vezes as pessoas estão anos e a gente não está falando de placa A, placa É. B, placa C de igreja. A gente está falando da pura Bíblia. Exatamente. E todo cristão deveria. A própria Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. a vida eterna. Exatamente. Então eu vou para a terceira pergunta. Temos algumas referências na Bíblia que indicariam, né? Estou usando já o termo assim, indicariam entre aspas, Sim. dentro de tudo que você falou. Indicaria essa subdivisão de Deus em três pessoas. Só que isso me prende justamente no que você falou, porque eu vejo na Bíblia escrito Deus como espírito, não como uma pessoa. A própria Bíblia diz. Aí você deu o exemplo de Maria, que concebeu do Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho de Deus, já provado que não
Já não tem pessoas distintas aí. Exatamente. Mas eu peguei umas referências da Bíblia, porque essas referências são referências que as pessoas também usam para debater o tema, trazer o tema em pauta. Certo. Mateus 3, 16 e 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O filho é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai é ouvida desde os céus. Isso é uma referência. Eu leio as outras ou você quer falar alguma coisa sobre este versículo? Bom, se na doutrina da Santíssima Trindade tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né? Uma pomba não é uma pessoa. Sim, sim. E uma voz também não é uma pessoa. Muito bem. Né? E quando tu fala comigo, irmão Thiago, tu estás expressando o que primeiramente vem em teu pensamento. Sim. E tu, teu pensamento e a tua voz não são três. Tu é um só que fala comigo. Entende? E ali, como Deus ele é onipresente, está em todos os lugares. Deus estava ali, no corpo, porque ele se gerou naquele corpo e estava habitando na plenitude. Mas a voz que veio do céu, propriamente, ela não quer dizer que saiu do trono. Sim. Entende? Porque Deus estava ali manifestado em carne. Então, e o Espírito Santo na forma de pomba. Não que era uma pomba. Isso não é uma interpretação própria, né? É o que está escrito aqui na Bíblia, né? A forma de pomba não quer dizer que era literalmente uma pomba. Senão seria uma pessoa. Senão seria uma pessoa. Mas por que é forma de pomba? Porque uma pomba, na verdade, ela representa a paz. Sim. Ela representa santidade. Uma pomba não pode comer carniça com urubu. Sim. Isso mostra que o Espírito Santo não pode se alimentar de uma doutrina que está fora da palavra. Sim. Se o Espírito Santo, irmão Tiago, está em ti, ela vai dar amém a toda a palavra. Com certeza. Próximo versículo que eu separei. Mateus 28, 19. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que as pessoas, os novos crentes, enfim, fossem batizados em nome do Pai. E a Bíblia diz assim, ó, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Alguns me falaram assim, que o que dá a entender a existência de um Deus em três pessoas. Ok. Isso nos remete ao batismo. O batismo, só para você ter uma ideia, vai ser o tema do próximo programa. Mas eu peguei justamente este versículo porque ele fala exatamente de algo como se fosse. Sim. Três pessoas. Aí aqui diz, fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu entendi? Eu entendi, o Thiago. Que ele pede um nome no batismo. Então já dá a ideia de que não seriam três pessoas. Mas eu queria ouvir sobre este versículo de Mateus 28, 19. Isso foi uma ordem, né? Não foi uma execução. Isso. O texto aqui diz que foi uma ordem. Eu fui batizado, né, quando tinha 12 ou 13 anos na igreja Assembleia de Deus, dessa maneira. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Mas ficaram me devendo o nome até hoje, certo? Sim. Seriam títulos. Tanto que eu, quando Deus falou para o irmão Tiago, o mais engraçado é que Deus falou para mim, começou a tratar comigo dentro de um campo de futebol. Olha isso. E estava, né, baixo de efeito de droga ainda. Uhum. Mas a voz veio na minha alma de tal maneira, irmão Tiago, que ela me fez eu querer essa verdade. E eu fui em algumas denominações e não encontrei. Mas, pela graça de Deus, fui guiado, não só porque estou aqui, mas a este tabernáculo, mas a palavra. Sim. Uma igreja que prega a palavra. E o pastor, né, e outros irmãos, pela graça de Deus, conseguiram mostrar para mim que ficaram me devendo o nome, né? Mas também há uma pergunta, né? Você está assistindo o programa Conexão Verdade. Ministério Fé Apostólica. Nossa igreja está localizada na Rua Álvaro Chaves, 451, bairro Floresta, próximo da Avenida Farrapos. Nossos cultos em Porto Alegre são quartas e sábados, às 19 horas, e aos domingos, às 16 horas. Venha você e traga sua família. Aí, uma pergunta que me fizeram, irmão Tiago. Tá, mas Senhor Jesus Cristo? E a pessoa me disse, mas Senhor não é nome? Sim. Aí eu peguei e levei essa pergunta, né, para casa. E orei, Deus me mostrou sim, que Senhor é nome. Jeremias 33, versículo 2 diz assim, ó. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Está escrito isso? Está escrito em Jeremias 33, 2. Então, ali já estava manifestando, né,
uma parte desse nome. Sim. Mas as pessoas não sabiam qual que era o nome de Deus. E aí se encontra em Mateus, agora não lembro de cabeça o versículo aqui, Mateus diz assim, ó, que Jesus Cristo manifestou o nome de Deus aos homens. Ou seja, até o presente momento ninguém sabia o nome de Deus. Sim. Aí Jesus veio e manifestou o nome. Então, o nome de Mateus 28:19, essa ordem que ele diz ali de ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está pedindo o nome. E é um, não é nomes, né? Não Está no falando- singular. Tá no singular. É. O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né? Não está se referindo a três, senão perdia nos nomes. E, obviamente, aqui não seria execução do batismo. Exatamente. Ele está dando uma ordem para que as pessoas fossem batizadas no nome Isso. singular, deixar bem claro, no nome do No Pai, nome do Filho e do É, Espírito e Santo. aí tu encontra ali em Atos 2:38 as primeiras conversões ao Evangelho, Pedro falando para aquele povo lá, como é que ele batizou? Ele não batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Já seria execução do batismo, Atos Foi 2:38. execução. E ali estava Pedro e os demais apóstolos. Sim. Porque as pessoas dizem, né, perguntaram a Pedro e aos demais. Ou seja, se Pedro tivesse se enganado, irmão Tiago, quem sabe os outros apóstolos chegaram e disseram, ó, Pedro, não. É. Jesus falou no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Uhum. Mas não. E ali o que aconteceu? Logo após se batizarem, o Espírito Santo desceu para confirmar. Sim. Para confirmar que eles estavam, né, cumprindo a palavra, pedindo o nome. Tu tem filho, não tem? Sim. Mas o nome dele não é filho. Sim. Sim. E tu Assim é- como eu sou pai, E meu tu nome o não é pai. Teu nome não é pai, É. né? Tu é um homem, teu nome não é homem. Uhum. Tu tem um espírito, teu nome não é espírito. Sim. Assim é o próprio Deus. Tem um nome. Senhor Jesus Cristo. E Isso seria o Senhor Jesus Cristo ali em Atos 2:38, na Atos execução do 2:38, batismo, Atos 8, Atos 19. seria então o nome em que Mateus 28:19 está pedindo. Exatamente. E Jesus, por que ele falava em parábolas, né? Porque aquilo ali era para ser revelado pelo Espírito Santo e não falava abertamente, né? Para que, inclusive uma passagem diz para que todos venham, porque não é para todos, irmão Tiago. Sim. É para quem foi escolhido desde antes da fundação do E mundo. quem creu, né? E quem creu. Então, tu pode notar que o único livro que não fala em parábolas é o livro de São João. Sim. Tu não vai encontrar Verdade. uma parábola. Verdade. E é no livro de São João onde ele propriamente se manifesta, né? Quando Filipe disse, Senhor, nós queríamos ver o Pai. E Jesus disse, como assim, Filipe? Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, Vê o pai. vê o Pai. Entende? Então, ali já está provando que não são três. Sim. Não tem como ver um espírito. Eu e o pai somos um, tem uma referência Pai, também. São João desse também, falando, Jesus falando para os fariseus. Aí tu vê que aquilo que eu te falei, essa contradição já começou lá nos fariseus, porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles se enfureceram com ele, tu te fazes Deus. Imagina, Tu eles nasceu mesmos. aí, tu nasceu de um casamento errado, tua filha, tua mãe nem era casada com teu pai, tu nasceu e tu vem dizer que tu é Deus. Então isso aí é para quem foi predestinado por Deus para crer, né, que Jesus Cristo é o próprio Deus. É só examinar as escrituras, né, que a gente acaba vendo a real verdade do que está Exatamente. escrito, né? 2 Coríntios 13:13. O apóstolo Paulo menciona que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Jesus Cristo, a palavra, né? Sim. O Filho manifestado, né? O próprio Deus manifestado. Uhum. O Espírito Santo é o que confirma e vivifica essa palavra. Por isso que diz ali, Exatamente. Olha o que diz o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. 1 João 5:7 diz assim, 3 são os que testificam no céu. Três, mas não 3 pessoas. Não diz 3 pessoas, Não diz exatamente. 3 pessoas, aqui diz 3. O quê? O Pai, a palavra, aquilo que eu estava te falando, Jesus, a palavra manifestada, e o Espírito.
O Espírito Santo, como nós lemos antes, o Espírito Santo, ele falaria do que ele tinha recebido. Sim. Ou seja, o Espírito Santo não veio falar outra coisa a não ser o que o próprio Jesus falou. Entendeu? Sim. Porque eles são um. Tu nunca vai encontrar uma contradição na palavra. Muito bem. João 14, 26. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Enviará em nome de quem? Quem é que está falando aí? Jesus? Em meu nome. Tá vendo? Cristo, né? É a unção. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo é a unção. Que é o Espírito? É a unção da plenitude de Deus no Filho. Então, aí vem a Colossenses 2,9, diz assim, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Exatamente. Esse próprio versículo já responde. Deus se manifestou nos seus profetas em uma porção sob medida, certo? Não na plenitude. Sim. Na plenitude apenas em Jesus Cristo. Apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Tenho mais duas referências aqui. 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Está vendo que tudo está sempre relacionado, o Espírito te levando à palavra. Pois é, eu lendo assim agora, com toda a explicação que você deu sobre isso, eu identifico isso também. Exatamente. O Espírito, se tu realmente tem o Espírito Santo, ele vai te levar a tu... Lê para mim de novo esse versículo. Escolhidos de... 1 Pedro 1:2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Pré-conhecimento. Isso já prova, irmão Tiago, que quem vai crer não é porque viu hoje, é porque já foi escolhido antes da fundação do mundo. Certo? E antes do corpo de Jesus ser gerado, algumas pessoas já foram escolhidas para crer que ali seria o próprio Deus. Por isso que ele diz aqui, pré-conhecimento de Deus Pai, é o que você está falando, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo. Vê, né? Pela obra santificadora do Espírito, a obediência de Jesus Cristo. Então, é que assim, fica um pouco, tipo, às vezes a gente fica sem poder explicar, porque para nós se tornou tão claro, né, irmão Tiago? Sim. Pela graça de Deus, e isso a gente não correu atrás. Isso foi a graça de Deus que nos concedeu. Por isso que a minha oração foi, antes de nós começar o programa, que o Espírito Santo possa atingir essa pessoa, e essa pessoa, primeiramente, abrir de mão do que aprendeu errado. Até na questão teológica, né? Teologicamente falando. Né? Exatamente. E o que mais afasta as pessoas de Deus, irmão Tiago, é a teologia. Foi com isso que o diabo tentou Eva. Não disse para Eva assim, tu vai ficar igual a Deus, tu vai conhecer que nem ele. Vai ficar sábio igual a ele. Então, aí onde nós devemos cuidar, que ninguém vai conhecer a Deus pela teologia. É que a Bíblia é um livro de mistérios, né? E só entende mistérios quem tem revelação. E para ter revelação, tem que ter uma certa intimidade, claro. A gente tem esses ambientes aqui que as pessoas vêm e conseguem explicar melhor, justamente para mostrar para as pessoas que é um livro de mistérios. E só vai entender isso quem tem a revelação, e aí fecha com aquilo que você falou, de ter orado, pedindo para Deus abrir o entendimento das pessoas. Deuteronômio diz assim, 6:4. Ouça, ó Israel. E aqui já responde também a pergunta de 1 Pedro 1:2. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor. Efésios 4:5 diz, há um só Senhor, um só Deus. Sim. E nós lemos ali em São Judas 1, versículo 4, que aqueles que se introduziram para negar o único e dominador Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, já se introduziram para tentar negar que Jesus é o próprio Deus.
Esse espírito, ele começou lá no início e vem ainda se arrastando dentro das igrejas, porque o diabo, irmão Tiago, ele viu que não era vantagem combater as pessoas e fazer as pessoas morrer na arena, Sim, porque elas estavam selando seu testemunho. E o que o diabo quer é levar pessoas para o inferno. claro. Então, o que ele fez através desse concílio? Ele começou a distorcer a palavra, aplicar a interpretação humana em cima e fazer com que as pessoas achassem que estão crendo na verdade, né, que estão no caminho correto, quando vê, né, elas estão sendo, como disse Jesus, cegos guiados por outros cegos. Sim. Quarta pergunta. Aí depois tem a quinta e aí a gente encerra a nossa parte. Eu li algo que diz assim, ó: Deus se expressou como Pai no Antigo Testamento. Manifestou-se como Jesus durante o seu ministério e atua como o Espírito Santo nos nossos dias. Seria isso? Sim. Tá. Por não acreditar nessa doutrina da Trindade, nós somos considerados, ou quem vê isso, considerados como unicistas? O que seria a unicidade, assim? Unicistas, não. Né? Até porque também essa palavra não existe na Bíblia. Porque unicista, até onde eu sei, é aquele que acredita só Só Jesus. Só Jesus. Nós temos aqui em cima, não dá para ver na câmera, mas diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui já prova que não somos assim. Então, esse ontem, quando é? Antes da criação. Antes da criação. Hoje. Enquanto ainda existe o tempo. Uhum. E eternamente. Ele continuará sendo sempre o mesmo. Quem? O próprio Deus. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele continua habitando entre nós e em nós, porque ele propriamente disse. E vê que as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, porque eu já escutei essa expressão. Ah, você está na igreja tal, e reitero que a gente não está falando de placa de igreja, está falando da Bíblia. Mas você está na igreja tal e essa igreja é unicista. E não. E a gente vê, desculpa até o termo sim, mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não e na verdade, nem para a esquerda nem para a direita. Nem para a esquerda, nem para a direita. Entende? E o próprio Deus Espírito não poderia morrer por nós. Por isso que ele teve que nascer, né, de uma virgem. Nem sequer o óvulo era de Maria. Sim. Deus criou tudo. Sim. Porque não poderia ter sangue humano. Senão não seria o sacrifício perfeito. Então, Deus criou aquele corpo e habitou naquele corpo. E quando ele disse assim, ó, vou, mas volto. Quem que estava falando? Jesus? Jesus, sim. E como é que ele voltou? Na forma do Espírito Santo. Na forma do Espírito Santo. Ele o tempo todo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quinta e última pergunta, meu Estevam. A doutrina da Trindade, ela vem da Igreja Católica e teve as suas ramificações, que é o que a gente vê hoje, incluindo denominações e entre tantas igrejas, grandes templos que nós temos aí. Porque a igreja é o que mais tem. A gente vai, anda metros, tem um templo. Mais de 900 denominações. Mais de 900 denominações. Mas por que diante dessa veracidade da Bíblia, não se fala num tema a fim de mostrar a real verdade para as pessoas de quem é Deus na forma completa e a divindade propriamente dita, mostrando justamente o que a gente está fazendo aqui? Porque, eu reitero, já falei inúmeras vezes, nós não estamos falando em placas da igreja, a gente está falando da Bíblia sobre um tema. Por que as igrejas não tentam explicar, mostrar? Porque eu quero falar o que o nosso pastor hoje, estávamos no fundo conversando uma coisa e ele disse, e a Bíblia fala, né, que foi questionado, mas por que essa mensagem, por que essa verdade não está por todos os lugares? Sim. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados. Poucos escolhidos. Poucos são os escolhidos. E aquilo que tu leu, pela presciência de Deus,
Ele nos escolheu para que nós crescêssemos. Nós, eu, você, aquela pessoa que no coração dela está borbulhando algo nesse momento. Sim. Né? Porque isso mexe, né? Isso mexe. O que aconteceu com a gente? Se a pessoa tem essa semente original, essa semente de eleição no coração, quando a luz da palavra bater naquela semente, essa semente vai começar a brotar. Sim. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra, irmão Tiago, menos de 1% da Terra soube que ele esteve e que ele era o sacrifício perfeito de Deus. E se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, hoje também não é para muitos, porque estreito é o caminho, apertada é o caminho, estreita é a porta, e poucos são os que hão de entrar por ele. Por isso é motivo de gratidão, de alegria para quem tem essa revelação de que somos poucos. Sim. Né? Mas quem procura quantidade é o diabo. Deus procura qualidade. Poucos que acreditam verdadeiramente na Bíblia como ela é. Em toda a palavra, né? Bom, Estevão, olha, é lindo de ver quando a gente tem uma explicação profunda mesmo das Escrituras. E antes de nós terminarmos o programa, eu queria que você ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais. Sim. Aproveitando, quer falar do tema, só as considerações finais para quem está nos assistindo. Bom, eu desejo que esse programa, não somente esse, mas assim como o primeiro que foi feito e a sequência dos programas, possa ser um instrumento, irmão Tiago, para que alcance o eleito. Sim, o objetivo é esse, né? O objetivo, porque enquanto o último eleito não entrar em Cristo, não haverá arrebatamento, né? Uhum. E eu tenho um grande desejo, sabe? Pela graça de Deus, Deus me fez um evangelista, de levar essa palavra. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente ainda precisa trabalhar, né? Vivemos nesse mundo, precisamos do dinheiro e não temos condições muitas vezes de espalhar o quanto a gente queria. Mas eu sei que através da internet, desse benefício que existe hoje, essa palavra ela pode chegar a ter lugares remotos e alcançar a alma eleita, sabe? Sim. E que Deus continue te abençoando nessa inspiração. Amém. Te dando sabedoria, e aos que vierem após mim também, que Deus possa usar mais do que Deus me usou, né? Acredito que consegui ser inspirado por Deus. Não, foi muito bem explicado. Que Deus abençoe também quem trabalha por detrás das câmeras, né? Fazendo esta obra para Deus, né? Muito bem, só quero aproveitar e fazer uma pequena correção, que no programa anterior eu disse que o Conexão Verdade seria todos os sábados, mas não, é todo o primeiro sábado do respectivo mês. Então, nós vamos ter a terceira edição no primeiro sábado do mês de agosto, que daí e assim sucessivamente. Bom, Estevão, muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. Thiago, pela oportunidade. Eu creio, sinceramente, que as pessoas entenderam, porque é dúvida de muita gente e é um tema muito debatido. Se hoje colocar ali no Google, no YouTube, na internet como um todo, doutrina da Trindade, vai ter N explicações, N coisas ali, mas a gente sabe que a verdade é uma só. E a pessoa ela tem acesso a Deus ao momento em que ela quiser. Sim. Se ela com coração humilde, sincero, dobrar o seu joelho e pedir para Deus revelar, Deus vai revelar. Com certeza. Sabe? Então, se alguém quiser mesmo a verdade, essa pessoa ela não vai ser enganada. Muito bem. Mais uma vez, obrigado e ficamos por aqui até o próximo programa, no primeiro sábado, melhor dizendo, do mês de agosto. Obrigado ao nosso diretor João também, que está atrás das câmeras, que é o que idealiza tudo aqui para nós. E espero você no próximo Conexão Verdade. Boa noite e que Deus te abençoe. Você assistiu o Conexão Verdade, o programa de entrevistas do Ministério Fé Apostólica. A apresentação: Tiago Lima.